tempo de Deus, com o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Mas enquanto esse tempo não chega, permaneça na presença do Senhor. Glória a Deus. Todos nós temos uma promessa e aguardamos que no tempo determinado se cumpra na nossa vida. E aqui Salomão, quando ele escreve esse capítulo, ele vai falando sobre o tempo. Ele inicia do versículo 1 e ele fala, pelo menos até o versículo 9, versículo 10, ele fala a respeito do tempo, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Fala do nascimento, fala do tempo de morrer, do tempo de plantar, do tempo de arrancar o que se plantou. E Salomão vai fazendo as considerações a respeito do tempo, e nós entendemos que para tudo realmente existe um propósito debaixo dos céus. Quando Paulo escreve no capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, e o versículo de número 2, o apóstolo Paulo diz: pois ele diz, eu ouvi-te no tempo favorável, e socorri-te no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável e o tempo da salvação. Paulo fala a respeito desse tempo de salvação. O salmista, no Salmo 90, o versículo de número 12, ele pede ao Senhor uma orientação, ele fala com o Senhor, na sua oração ele ora dizendo para Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira para que nós alcancemos coração sábio. Dia fala de tempo, e nós precisamos administrar o nosso tempo da melhor forma possível, para que de forma alguma nós estejamos trabalhando em vão, mas para que no final de tudo nós possamos receber da parte do Senhor o galardão que Ele tem prometido a cada um de nós. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, o verso 9, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a esta igreja, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então nós entendemos, irmãos, que devemos fazer, e tudo quanto nós fizermos, nós precisamos fazer com dedicação ao Senhor e não aos homens. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está dizendo aqui que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque chegará o tempo de nós colhermos, se nós não desanimarmos. Tem um pensamento que diz assim: Deus sabe o momento exato que as coisas acontecem em nossa vida. Alguns irmãos se precipitam a respeito de muitas coisas, principalmente quando nós falamos na obra de Deus, numa chamada ministerial. Existem irmãos que querem atropelar o tempo, acelerar o processo, pensa que está atrasado, alguns pensam que estão ficando para trás, mas nós devemos estar descansando em Deus, porque Deus tem o controle do tempo. Todas as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Então, meus amados, nós precisamos entender
que Deus, Ele vai chegar em tua vida no momento certo, no tempo certo, Ele vai agir na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então nós precisamos o quê? Entender o tempo. O tempo de Deus vai chegar em tua vida. Mas enquanto esse tempo de Deus não chegou ainda na tua vida, enquanto ainda não foi realizado na tua vida aquilo que você almeja, que deseja, fica tranquilo, nós precisamos permanecer, aguardar o momento de Deus, e por certo, no tempo dele, tudo Ele fará. Glória a Deus. Então há um tempo necessário para todas as coisas. Eu estava pensando hoje, lendo sobre Neemias, copeiro do rei, servia vinho ao rei, mas um dia ele apresenta triste na presença do rei, e não era costume ele fazer isso. E houve ali um diálogo da parte do rei com Neemias. Ele pergunta o que está acontecendo, porque está triste o teu coração, visto que você não está doente. E ele começou a relatar a razão da sua tristeza. E ele faz menção de Jerusalém, que a cidade estava arruinada, os muros da cidade foram destruídos, as portas da cidade haviam sido queimadas a fogo. Então ele esclarece ao rei o motivo da sua tristeza. E nós entendemos pela palavra de Deus que aquele foi o tempo de Deus na vida de Neemias, para que ele chegasse ao rei, tivesse aquela oportunidade, e a partir dali iniciar um processo para a reconstrução dos muros de Jerusalém, para a reedificação daquela cidade. E ele então pede ao rei cartas para que ele pudesse chegar até Jerusalém. E então o rei o abençoou, deu a ele cartas, delegou a ele poderes para que ele pudesse ir até Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, colocar as portas. Só que quando ele chega, ele encontra barreiras, ele encontra dificuldades. Era já o tempo de Deus na vida de Neemias, mas os problemas, as barreiras, elas sempre estão diante de nós. E alguém, quem sabe por causa das lutas e as adversidades, até não entende, e diz assim: acho que eu vou entregar esse cargo, acho que o meu tempo venceu. Não, irmão, faz parte do processo. As lutas que nós enfrentamos no meio da nossa caminhada faz parte desse processo. É o tempo de Deus de abençoar, é o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus na tua vida? Chegou. Mas as lutas, os processos dolorosos, eles permanecem no nosso meio. Veja bem, Neemias aqui, nós vamos ler a partir do versículo 6 de Neemias. Nós vamos entender que ele estava com toda a autoridade vinda da parte do rei, mas os problemas cessaram? Não cessaram. Então, no círculo de oração tem luta, irmã Glaucia. No departamento da escola dominical, irmã Vânia, tem lutas. No departamento infantil, tem lutas e tem problemas. Nos adoradores, aqui na Umadecar, tem problemas. Mas não significa que Deus não está no controle de tudo isso. Deus está no controle do tempo. O tempo é de Deus, é Ele que realiza. Então nós precisamos entender isso. Então, enquanto o tempo de Deus não chegou na sua vida, permaneça na presença do Senhor.
E tem uma coisa, irmãos, enquanto Deus não cumpre em nós, enquanto Deus não cumprir na tua vida o propósito que Ele tem para cumprir, veja bem, não permita que ninguém te pare. Enquanto o tempo de Deus não cumprir na tua vida, não permita que obstáculos que alguém colocar diante da tua vida venha te parar. Se você está na presença de Deus, se você está servindo a Deus, se o tempo de Deus para a tua vida de te abençoar com algo maior ainda não chegou, e inimigos te levantam para te parar, não permita. Siga em frente, avance, e o nome de Jesus será glorificado na tua vida. Glória a Deus. E há inimigos, irmãos, que nós relacionamos com eles nominalmente, nós sabemos quem é. Existem inimigos que levantam, ou adversários que se levantam contra nós em oposição, que nós conhecemos. Nós sabemos contar no dedo nome de alguns desses, mas existe aqueles, irmãos, que são ocultos. São ocultos aos nossos olhos. Então nós precisamos ter cuidado, buscar uma estabilidade espiritual, buscar a direção de Deus, porque nem todo que bate nas suas costas está do nosso lado. Veja bem, capítulo 6 de Neemias, o verso 1 diz assim: sucedeu mais que ouvindo Sambalate, inimigos que trazem o nome aqui, ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio, e aí diz assim, e o resto dos nossos inimigos. Aqui traz nome de 3, Tiago, não é? Sambalate, Tobias, Gésem, e diz assim, e o resto dos nossos inimigos. Então, irmãos, em nosso meio, na nossa caminhada, na nossa trajetória de fé, existe um resto aí, que nós não conhecemos, não sabemos o nome dele, não sabemos quem é ele, não sabemos como ele está agindo, mas uma coisa nós sabemos: o dono da obra, o dono da igreja, o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso na guerra, ele está conosco para nos dar a vitória. Não precisamos saber quem é este resto aqui. São inimigos, são pessoas que não querem ver o teu bem, são pessoas que não querem ver a tua vitória, são pessoas que torcem para as coisas dar errado, para a festa do círculo de oração não dar certo, para o conjunto do jovem não crescer, torce para os obreiros não irem bem. São inimigos, nós não sabemos quem são, mas eles estão por aí, querendo quem sabe o teu pior. Mas uma coisa é certa, irmãos, se você está aguardando esse tempo de Deus de vitória na tua vida, você não vai permitir que nenhuma dessas pessoas vão te parar. Você vai continuar de cabeça erguida, tendo aquela convicção: Deus me chamou para a sua obra, e eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou até o fim. Glória ao nome de Jesus. Então nós temos aí inimigos que nós relacionamos com ele nominalmente, como é o caso aqui do capítulo 6 de Neemias. Mas existe um resto aí, uns outros por aí que nós não conhecemos. Veja bem, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já havia portas, que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Veja bem, os inimigos estavam aqui, os muros já tinham sido reedificados, não tinha mais brecha,
mas as portas ainda não haviam sido colocadas nos portais. O que aconteceu? Veio lá Sambalate e Gerse, versículo 2, e enviaram uma mensagem a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Quero dizer, irmãos, cuidado com os convites. Não, lá também é obra de Deus, pastor. Cuidado com os convites. Chamaram aqui Neemias, diz: olha, vinde, vamos congregar juntos. Vamos nas aldeias, lá no vale de Ono, nós vamos congregar, nós vamos oferecer ao Senhor. Mas com discernimento espiritual aqui, Neemias entendeu que a intenção do coração daquele povo era fazer-lhe mal. Cuidado com os convites. Você não sabe a intenção do coração das pessoas. Então Neemias aqui, ele estava a serviço de Deus, ele estava reconstruindo os muros das cidades, já em fase de conclusão, mas os inimigos da obra queriam o quê? Fazer parar a obra. Glória a Deus. Não saia da sua posição, permaneça na tua posição, fica plantado aí aonde Deus te colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Os convites de Sambalate, de Gerse, vem vir até você, vai chegar, dizendo: vem para cá, vamos fazer aqui também é obra de Deus. Irmão, permaneça aonde Deus te plantou. Nem sempre os convites são para o nosso bem. O convite aqui parecia até ser bom, era para adorar a Deus. O convite era para prestar um culto ao Senhor, lá nas aldeias, lá no vale de Ono. Mas Neemias teve o discernimento que era uma cilada. Então tenha cuidado. Tenhamos cuidado. Ah, mas eu não estou tendo oportunidade aqui, porque o tempo de Deus não chegou ainda na tua vida. Então, enquanto esse tempo de Deus não chegue, permaneça na presença do Senhor. Não deixa, não permita que ninguém pare a tua caminhada. Glória ao nome do Senhor. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E nós estamos vivendo uma época tão difícil. Os dias que nós estamos vivendo não são dias fáceis, e nós precisamos muito da orientação de Deus, da direção de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Precisamos saber, irmãos, se Deus está conosco por onde nós estamos andando. Glória a Deus. Precisamos entender qual é a vontade, qual é a direção de Deus para a nossa vida, onde o Senhor quer que nós estejamos. Ah não, pastor, lá é obra, também é obra, mas Deus te mandou? Deus te mandou ir lá? Lembra um dia o pastor Silas ministrando, Silas Felício, ele saiu para ir em um trabalho num determinado lugar, ele se preparou, e quando ele estava se preparando os momentos finais ali para viajar, Deus bradou com ele e disse assim: eu te mandei lá. Ouviu aquela voz? Aí repetiu: eu te mandei você ir. E ele entendeu que era a voz de Deus. E não era para ele ir. Ele contou um testemunho, que ele foi para uma cidade, construiu um templo. Foi na orientação de Deus. Construiu um templo, houve algumas resistências, os inimigos da obra se levantaram contra ele, mas ele, na orientação de Deus, trabalhou, edificou aquela casa, foi uma glória maravilhosa. E ele conta que no dia da inauguração, quando
organizar uma entrada. E eles vieram entrando, que os obreiros chegaram aqui à frente. Ele conta que os obreiros não conseguiram subir ao púlpito por causa da glória de Deus. Foi coisa tremenda que aconteceu. E aí ele saiu dali e foi para uma outra cidade. E quando chegou lá, houve algumas resistências. Mas ele, impetuoso, duro, falou: eu vou fazer, e fez um templo naquela cidade. Aí no dia da inauguração daquele templo, festa marcada, Deus falou com ele: Silas, vai embora, eu não recebo esse trabalho das tuas mãos. Edificado com contenda, foi edificado com discórdia, e ele teve que se retirar. Então é obra de Deus, mas qual é a direção de Deus que nós temos? Qual é a direção de Deus que alguém está tendo para fazer isto ou aquilo? Não é? Às vezes nós saímos por aí para fazer a obra de Deus, nós não comunicamos uma liderança, nós não participamos, fazemos o que vem na nossa cabeça. Irmão, Deus está nesse negócio? Não está, irmão. Então tenha cuidado. Deus tem algo a cumprir na tua vida. O tempo de Deus vai chegar na tua vida, mas enquanto não chega, permaneça aí na presença do Senhor, servindo ao Senhor com humildade, se preparando, se enchendo da palavra, se enchendo de Deus, se enchendo da graça, se enchendo do conhecimento. Deixa que o Espírito Santo enche a tua vida, para que no tempo certo Deus venha te usar poderosamente. Então, enquanto o tempo de Deus não chega, não permita que ninguém te pare. Glória a Deus. Existe alguém que não se preza, mas se manifesta. Se manifesta. Existe alguém que não paga o preço, mas quer fazer. Existe alguém que não assenta para aprender, mas quer ensinar. Não é? Existe alguém que não é ora, mas quer poder. Existe alguém que não lê, mas quer pregar a palavra. E assim vai, irmãos. É coisa fora do lugar, está fora da posição. Tem chamada? Tem. Te prepare, mergulha, debruce sobre a palavra, ore a Deus, entrega a tua vida ao Senhor, consagra a tua vida a Deus, porque no tempo certo Deus vai te usar. Glória a Deus. Segundo, enquanto o tempo de Deus não chegue na tua vida, continue trabalhando. Eu vou parar, estou cansado desse negócio, né, pastor João? Tanto desejo que eu tenho. Olha, eu vou parar porque ninguém me vê, pastor não me vê, a irmã Glaucia lá no círculo de oração não me vê, as irmãs não me vê. Eu tenho muito desejo de ser professor de escola dominical, a irmã Vânia não me vê. Não pare. Enquanto o tempo de Deus não chegou na tua vida, continue fazendo, continue trabalhando, seja um anônimo na obra. Como eu queria ser dirigente do círculo de oração, venha para o círculo de oração. Como eu queria ser regente do conjunto Adonai, venha para o conjunto, cante no conjunto, cante com as irmãs. O teu tempo vai chegar. Glória a Deus. Enquanto o tempo de Deus não chega na tua vida, continue trabalhando, continue realizando a obra, continue evangelizando, continue pregando. Não importa onde, não se prega só na igreja. Vai para a praça, vai para a lanchonete, vai para os bares, vai lá na entrada do cemitério, vai chegar alguém ali, fala do amor de Jesus para ele, faça a obra de Deus. Aí quando chegar o tempo
teu tempo de Deus te exaltar, Ele vai te exaltar, Ele vai te colocar no meio dos grandes, e o nome do Senhor será glorificado, e tu serás reconhecido. Ah não, eu vou parar porque... E começa a reclamar de A, reclama de B. Irmão, não pare. O tempo de Deus chegará na tua vida. Nós lemos aqui, tudo tem o tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja bem, Neemias, diante dos obstáculos, ele não parou. O verso 3 diz assim, olha: e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então Neemias, ele entendeu, irmãos, que ele não poderia parar. Nós não sabemos o tempo que ele levou aqui, até a conclusão desta obra, mas quando ele teve o convite, vem para cá, vamos ali, vamos descer lá no vale, vamos lá adorar, vem congregar conosco. Eu disse, não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. E se eu descer, esta obra vai parar enquanto eu estiver aí convosco. Então nós aprendemos aqui com Neemias, irmãos, que enquanto esse tempo de Deus não se cumpra na nossa vida, nós precisamos continuar trabalhando, continuar fazendo. Ah, não estão me vendo, mas Deus está te vendo. Deus vê o folheto que você entrega lá na periferia da cidade. Deus vê o convite que você faz para alguém, para estar aqui no culto. Você está trabalhando, você já está somando na obra de Deus, e no tempo de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Agora, enquanto esse tempo não chega, vamos trabalhar, vamos trabalhando. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Vai trabalhando, vai evangelizando, vai entregando folheto, vai orando. Você quer ser o dirigente? Continua orando aí, que um dia Deus vai te colocar aqui para dirigir o círculo de oração. Continua, quer ser regente? Vai orando, vai cantando, que Deus vai te colocar para ser a regente. E assim, irmão, vai, é a obra de Deus. Mas existe um tempo determinado na nossa vida. Existe um tempo de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Então, enquanto nós estamos aguardando o tempo de Deus chegar na nossa vida, vamos trabalhar. Glória a Deus. Quem investe tempo trabalhando na obra de Deus, veja bem, quem investe tempo trabalhando na obra de Deus, não perde tempo com os que se opõem. Está entendendo? Quem investe, você quer investir o seu tempo na obra, não importa a oposição. Tem oposição? Tem, nós temos oposições, todos nós temos. Mas se nós estamos investindo o nosso tempo na obra, nós vamos esquecer as oposições. Se você resolveu investir o teu tempo na obra de Deus, dedicar o teu tempo no louvor, dedicar o teu tempo na oração, dedicar o teu tempo no trabalho do círculo de oração, com os obreiros, não importa o departamento que você esteja, se você dedicar o seu tempo à obra, você não precisa se preocupar com as oposições. Com os opositores é Deus que trata.
com os opositores, é Deus que cuida deles. Alguém disse aqui esses dias: coloca uma foto aí, irmão, com a nave vazia lá para o povo ver. Para que isso, irmão? O que é a mentalidade do companheiro? E a congregação que você está cheia? Hã? A sua congregação está cheia? Não, tira aí o dia que está vazio, tira hoje aqui, ó. Tem poucas cadeiras, não tem ninguém sentado aqui. Coloque aí. Para quê? Você quer denegrir o seu próprio povo? Para com isso, irmãos. Vamos fazer a obra do Senhor. Aguarde o teu tempo. Fica na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. Te converta ao Senhor. Dedica a tua vida a Deus, porque Deus pode fazer coisas grandes na tua vida. Então não precisa preocupar com os opositores. Está aí sendo realizado, os irmãos fazendo o trabalho ao ar livre. Tem oposição? É lógico que tem. Mas esse aí não podia ser outro, né, Tiago? Mas é esse irmão aí que está aí na frente desse trabalho. Ué, tu não fez? Apareceu quem está fazendo. Aleluia. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos nos preocupar com as oposições. Não, opositores sempre vão existir. Quando João Batista veio lá pregando a palavra, comendo gafanhoto e mel silvestre, dizia assim: ó, esse homem aí tem demônio, o homem não come, comendo inseto. Aí de repente vem Jesus, no meio dos pecadores, né? Entrando na casa dos pecadores, comendo no meio do povo, alegrando com o povo alegrando com ele. Aí alguém diz assim: olha, ó, é um comelão de carne, é um bebevão de vinho. Então não tem jeito. O próprio Cristo teve as suas oposições, irmãos. Os apóstolos tiveram opositores. Imagine nós. E Jesus um dia diz assim: olha, se ao madeiro verde eles estão fazendo isso, o que se fará ao seco? Nós somos madeiro seco, lenho seco, para nós nada servíamos. Mas Cristo nos resgatou com a sua mão forte, pelo poder do seu sangue, nos colocou aqui na sua casa. Vamos fazer a obra de Deus, vamos pregar o Evangelho. Oposições existem, opositores existem, mas nós vamos de cabeça erguida, fazendo a obra de Deus e aguardando o arrebatamento da igreja. Você tem uma promessa de Deus? Você está aguardando o tempo de Deus chegar na tua vida? Então aguarde trabalhando. Não olhe para os opositores da obra. Invista o seu tempo realizando a obra de Deus, e Deus fará cumprir na tua vida. Eu faria esse trabalho da mídia da igreja melhor do que Jesus. Mas é Ele que está fazendo. É Ele que está fazendo. Deus colocou nas mãos dele, não é? Deixa Ele fazer. Quando vencer o tempo dele, Deus te coloca, te prepara. Esteja preparado. Quando surgir a brecha, você entra. Glória a Deus. Os irmãos lembram que naquela passagem lá de Elias e Eliseu, ele saiu de Betel, foi a Jericó e foi para o Jordão. Aí Eliseu faz um pedido diante da pergunta de Elias: pede o que queres, o que tu queres que eu te faça antes de ser tirado de ti. Olha, simples. Eu quero que haja em mim porção dobrada do teu espírito. Coisa dura pediste, mas se me vires quando eu for tirado de ti, assim acontecerá. Quando acontece que veio ali aqueles carros e cavalos de fogo, separou Elias de Eliseu, a Bíblia diz que Elias subiu ao céu em um redemoinho, mas a capa de Elias caiu. Mas você não vai ver em lugar nenhum, irmãos, Eliseu querendo tirar a capa de Elias antes da hora. Ele aguardou o tempo dele. Espere a capa cair. Não
queira tomar a posição do seu colega. Espere a capa cair. Quando a capa cair, se você estiver na posição, você vai ser o dirigente do culto da conquista. A capa caiu, você estiver na posição, você vai ser ali do círculo de oração, você vai ser o vice-presidente, vai ser o diretor do departamento. Mas espere a capa cair. Glória a Deus. Não seja um opositor à obra de Deus. Vamos somar com os que estão trabalhando, irmãos. Deus colocou a irmã, vamos somar com ela, vamos juntar com ela, vamos estar firme ali. Deus colocou o irmão aqui, vamos somar com ele, vamos colar nele, porque o nosso tempo vai chegar. Então continue trabalhando. Invista o seu tempo na obra trabalhando. Esqueça os opositores, tá? Muito bem. Saiba que para algumas pessoas, veja bem, isso é importante. Você pode fazer o seu melhor, viu, Wagner? Pode dar o seu melhor, pastor João. Mas eu anotei aqui, saiba que para algumas pessoas o seu melhor não significa nada. Os seus esforços e acertos nada vão significar. É assim, porque o homem é ingrato. A ingratidão, ela está em todo lugar. A ingratidão, ela está nas casas mais humildes, nos casebres, entre as pessoas mais humildes. Mas a ingratidão também ela encontra nos palácios, nas mansões. Pessoas que têm poderes, que são ingratas também. E aqui eu pontuei isso aqui, achei importante, a respeito do nosso trabalho. Existem pessoas que você pode dar o seu melhor, você pode fazer todo o esforço possível, não é nada. Isso eu também faria. Eu faço melhor. Eu faria melhor. Aí um pregador estava ministrando numa escola bíblica de obreiros, e o plenário ali ouvindo, e um disse assim para o colega: esse aí eu ponho no bolso. Quer dizer, eu ensino melhor, eu falo melhor do que ele, eu tenho mais preparo. E por providência divina, quando foi à noite, ele não sabia, estava no culto à noite, e o pastor, vamos ouvir, o pastor fulano de tal vai ministrar a palavra, aquele que falou. E ele foi, né, todo bacana, né? Leu a Bíblia, e Deus tirou a palavra. Microfone com pedestal. Ele começou a colocar o paletó por dentro da calça, assim. Colocando o paletó por dentro da calça, de vergonha. Uma situação triste, delicada. Mas por quê? Se exaltou lá, menosprezou o colega. Oh, aleluia! Achou que aquilo que o colega estava dizendo não tinha nenhum significado, não importava nada, alto se exaltou, e Deus não permitiu. Irmãos, nós somos o que somos por causa da bondade de Deus. Você é o que você é porque Deus tem te sustentado. Glória a Deus. Eu lembro, tive um pastor lá em Jaciara, pastor Manuel Antônio, ele é de Linhares, do Espírito Santo, e ele disse que viveu uma experiência difícil, e ele foi para uma cidade, ele ia ministrar naquela cidade, mas o coraçãozinho, só Deus sabia como é que estava, né? Quando chegou o momento da ministração, que ele recebe a oportunidade, pega o microfone, a única coisa que ele fez foi cumprimentar a igreja, e ficou mudo. Ficou mudo.
não falou uma palavra mais, ficou ali querendo falar, e a palavra não saía. Ele devolve o microfone para o pastor da igreja, colocou outro pregador e ele ficou sentado ali. E ele voltou a conversar quando ele chegou em casa. Então, irmãos, nós somos o que nós somos por causa da bondade de Deus. É Deus na nossa vida, é Deus na tua vida. Ninguém é nada sem o Senhor. O que é que Jesus disse lá em João capítulo 15? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim, Jesus diz, você não canta. Sem mim você não prega. Sem a minha presença você não ora. Você não é nada. E não somos mesmo, irmãos. Então, a verdade é essa, que para algumas pessoas, o nosso melhor não vale nada. Os nossos esforços, acertos, não vão significar nada. Mas nós vamos parar com isso? Não. Tem um tempo de Deus, uma promessa de Deus. A promessa de Deus vai cumprir. Alguém pode não estar dando valor, alguém pode não estar reconhecendo o seu trabalho, mas nós vamos continuar trabalhando, fazendo a obra, porque nós sabemos que haverá uma recompensa. Temos aqui algumas referências, não vai dar para ler. Vamos para o terceiro ponto aqui. Enquanto nós aguardamos o tempo de Deus, nós precisamos seguir crendo que os planos de Deus são perfeitos. Primeiro, não permita que ninguém te para. Segundo, enquanto o tempo de Deus não chegue na tua vida, continue trabalhando. Enquanto o tempo de Deus não chega na tua vida, siga crendo que os planos de Deus são perfeitos e eles serão realizados, concretizados na tua vida. Lembra do patriarca Jó? Capítulo 42 de Jó, verso 1 e 2. Jó reconhece a grandeza de Deus. Jó reconhece a infabilidade de Deus, e ele expressa dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então, irmãos, enquanto nós estamos nesta caminhada, aguardando o tempo de Deus na nossa vida, vamos seguir crendo que os planos de Deus são perfeitos, e eles vão acontecer na nossa vida. Você pode dar glória para Jesus? Está aguardando uma promessa de Deus aí? Quem está aguardando uma promessa de Deus, você vai receber de Deus aquilo que Ele te prometeu. A Bíblia diz que quem prometeu é fiel para cumprir. Ele vela pela sua palavra. A palavra não cai por terra. Mas enquanto o tempo de Deus não chega, vamos continuar crendo que os planos de Deus são perfeitos. Nós vemos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, naquela ocasião que, capítulo 14, 15, do mesmo livro de Samuel, o Senhor Deus rejeita Saul. E Deus tinha que colocar alguém no lugar de Saul. Os dias se passaram, e aqui no capítulo 16 nós vemos quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé. Disse: olha, de lá eu tenho me provido de um rei. Passaram lá os mancebos, todos os filhos de Jessé. Davi, considerado o menor, não estava no campo com as ovelhas. Passaram todos aqueles jovens. Samuel precipitadamente
pensava que estava diante dele ungido do Senhor, quando ele viu a estatura, 16:13, né? Ele viu a estatura de Eliabe, a sua forma física, a sua beleza, homem preparado, e ele já erradamente, olhando para o exterior, ele disse: certamente está diante dos meus olhos o ungido do Senhor. Mas Deus disse: não, Samuel, não olhe para a sua estatura, não olhe para a sua aparência. Ele diz assim: o homem vê o exterior, eu, Senhor, vejo o coração. Glória a Deus. E o que aconteceu? Mandaram chamar Davi. Quando Davi chega, a Bíblia diz que Samuel recebe a palavra de Deus: é este, pode ungir. Ele pega o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça de Davi. Naquele momento o Espírito do Senhor saiu de Saul, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi foi cheio do Espírito do Senhor. Davi assumiu o trono? Não, Davi não assumiu o trono. Ele foi ungido rei. Ele teve que esperar um tempo, e no tempo devido, no tempo próprio, Deus cumpriu na vida de Davi o plano que tinha estabelecido. Então, meu irmão, espere o tempo. Enquanto o tempo vai passando, fica na presença do Senhor. Deus quer te honrar. Siga em frente. Filipenses 1:6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você tem a chamada? Então permaneça aí, né? Permaneça aí na presença do Senhor, servindo a Ele, porque os planos de Deus vão te alcançar. E enquanto os planos de Deus não cumprem na tua vida, para você, Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você estiver com seu coração, a sua mente guardada em Cristo, você vai esperar o seu momento. O tempo de Deus vai chegar para o seu casamento. Ah, mas eu já estou ficando. Vai não, tá não, mano. Tudo tem o tempo de Deus vai chegar. Permaneça. Glória a Deus. E enquanto você espera, fique com essa palavra, esse versículo aí, ó. A paz de Deus, ela vai guardar o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Os planos de Deus são bênçãos para a sua vida. Vou ler só mais um versículo aqui para nós encerrarmos, visto que o tempo não nos espera. Leia aí, Jeremias 29, ou prepare para você ler em sua casa. Jeremias 29, o versículo 11. Olha o que Deus disse. Aqui é o Deus dizendo: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança no futuro. Você pode dar um glória para Jesus? São esses os planos que Deus tem para nós, irmãos. Então, irmãos, os planos de Deus são bons, os planos de Deus são perfeitos, é planos de bênção, é de prosperidade, de esperança, de vitória no futuro. Então não permita que ninguém te pare, não permita que ninguém venha te fazer parar. Continue trabalhando, siga crendo que os planos de Deus são perfeitos na tua vida. Amém?
Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. As crianças.